Eu vou tentar passar durar um tempinho, mas caso não, o pastor vem aqui rápido para vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 12. Se colocar aí no telão. Romanos 8, a partir do versículo 12. Todos acharam? Amém? Carta escrita por Paulo, né? Começa: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para com Ele também, com Ele sejamos glorificados. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer pelo dia de hoje, agradecer pelo alimento que você colocou na mesa de cada um, Pai. Te agradecer por seu cuidado com cada um, Pai. Por nos chamar de filho, Pai, cuidar da gente todos os dias, Pai. Que todos os louvores entoados nessa noite subam como cheiro suave à tua narina, Pai. Que a sua palavra hoje penetre o coração de cada um e bote uma semente que irá frutificar, Pai. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Durante essas 2 semanas que veio, com a pregação de Luan e também os PGs, teve o tema paternidade e identidade, eu fiquei refletindo muito acerca da paternidade. E também foi uma reflexão que eu fiz comigo mesmo há um tempo atrás. Que eu fazia refletindo, digo, qual a forma certa de eu me referir a Deus? Como é a forma certa de eu me comunicar com Ele? E eu lembro que refletindo isso, eu li essa carta de Romanos, e também eu lembro que eu vi um podcast de Douglas. E ali eu obtive minha resposta, porque Douglas falou assim, que ele estava com um amigo um dia em um restaurante, e um amigo dele chega a Douglas e faz: Douglas, como é que eu me refiro ao Pai? Porque eu vi que se eu falar Yahvé, não vai ser ferir a outros deuses. E o amigo dele não fazia a mínima noção. Ele pergunta: mas aí, Douglas, como é que eu me refiro ao Pai? Como é que eu oro? Porque eu não sei, eu tenho até medo de orar, mas não sei como iniciar minhas orações. E Douglas responde simples, e a resposta certa: simplesmente, siga o que Jesus disse, comece a oração com o Pai. Porque Deus é nosso Pai. Ele ensina a oração básica, o Pai Nosso, inicia sua oração Pai Nosso. Todas as vezes que ele vai ele agradeceu, iniciar uma oração, ele começa com Pai. Jesus sempre usava o termo Pai. Porque antes de Deus ser rei, ser juiz, ser Senhor, Ele é nosso Pai. E nós temos que ter consciência disso, ter Deus como nosso Pai. No Antigo Testamento, muitas vezes trazia a visão de um Deus distante, de um Deus Senhor, soberano e muito distante. Ele é apenas referido a Deus como Pai no Antigo Testamento apenas 14 vezes. Mas Jesus muda completamente. Ele nos ensina a orar Pai. Ele nos ensina, e surpreendentemente, com Abba, Pai. Esse Abba traz a reflexão do balbúcio infantil. Quando ele não conseguia pronunciar ainda a palavra Pai, ele falava Abba, Pai, Papai. E é isso. Temos que ter essa intimidade com Deus, a intimidade de tratar Ele como Pai. Muitas vezes não queremos ter essa intimidade com Deus, muitas vezes tememos a chamar Deus de Pai, porque ligamos Ele a muitas vezes nosso Pai terreno. E temos que desligar isso. Independente se nosso Pai terreno foi bom, liberal, ruim, conservador, não teve muito presente, não teve, independente. Temos que desligar. Nosso Pai terreno muitas vezes é falho. Deus é perfeito, não há falhas.
Ele é o nosso verdadeiro Pai. Ele verdadeiramente cuida de nós. Em Mateus 7,11 tem: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas ao seu filho, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas ao que lhe pedirem. Porque verdadeiramente é isso. A paternidade de Deus é uma paternidade que consola, que cuida, que preenche o vazio do nosso coração. É uma paternidade que, mesmo quando a gente está errado, corrige a gente com amor. Ele é o nosso verdadeiro Pai. O nosso Pai aqui da terra muitas vezes está para representar o nosso Deus, mas muitas vezes de uma forma errônea, totalmente errônea, e muitas vezes erra. Mas é isso, nosso verdadeiro Pai é Deus. Antes de termos o Pai aqui na terra, tínhamos Deus como Pai. Antes de estarmos no ventre da nossa mãe, Deus já era nosso Pai. Fomos feitos filhos por meio de Cristo. Temos que deixar de ter essa mentalidade de órfão, deixar essa mentalidade de órfão. E isso é uma verdade muito clara. Deus é Pai de todos. Mas não podemos confundir com todos são filhos, não. Em João 1, 11, 12 tem: veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E a verdade é essa: para nos tornarmos filhos, temos que crer no nome de Cristo. Temos que crer no nome dele. Ele veio como filho unigênito, filho único. E através do seu sangue, derramado do seu sangue, ele se tornou primogênito, primeiro de muitos. E temos que ser isso, crer no Evangelho, crer no nome de Cristo, que nos tornou filhos. Cristo veio como uma semente para frutificar, não como uma semente para viver e não dar frutos, mas ele morreu e deu muitos frutos. E quantos frutos ele deu? Temos que ter noção disso, crer no nome de Cristo, no sangue derramado, e que fomos comprados, fomos feitos filhos. Não é que ainda vamos nos tornar filhos, é que já fomos feitos filhos. É incrível, uma representação da paternidade de Deus, eu acredito que esteja lá no filho pródigo, onde o filho chega ao pai e pede a sua herança. Pedir a herança naquela época era a mesma coisa de desejar a morte do pai. Mas então o pai, liberdade, pegou e deu a herança. O seu filho foi lá, gastou tudo. Ele chegou a comer com os porcos, quando na casa do seu pai os empregados comiam melhor que ele. E é isso. A paternidade de Deus é uma paternidade que não nos aceitou perder, não aceitou perder seu filho, e enviou Cristo para nos resgatar, nos salvar, mesmo sem a gente merecer. A gente não merecia nada disso, mas mesmo assim, ele enviou seu filho, que deu a vida por nós. Cristo fala: Deus meu, por que me desamparastes? E é isso, ele saiu na presença do Pai, para que a gente pudesse falar: Pai meu, Pai meu. Tem noção do quanto é incrível essa paternidade? Ele veio simplesmente para fazer a gente ser parte da família de Deus. E para ser filho, como eu disse, a gente tem que crer nesse nome. Crer que Cristo é o Salvador. Não é apenas vir à igreja e ser um frequentador, e sentar no banco. Não. Ser filho é muito diferente. É buscar realmente a Deus. Buscar a Deus com toda a nossa convicção, com todo o nosso amor e esforço. Tem uma frase de Kennedy Reagan, é um pastor americano, que ele diz: se eu passar todos os dias em um estábulo, não vai me fazer uma vaca. É tipo também Abel. Abel toda semana faz vôlei. Mas não faz dele um jogador de vôlei, não. Mas estou brincando com ele tá ficando melhorzinho. Ele não é mais o último a ser escolhido, não. É Mateus. E é isso. Ser filho de Deus não é apenas ser um frequentador de igreja. É realmente ter essa convicção. Dessa convicção que Deus é Pai, que enviou seu Filho para nos resgatar, mesmo sem a gente merecer.
E é isso que o inimigo mais quer. O inimigo quer tirar a paternidade de Deus. Quer que a gente vivamos essa paternidade de Deus. Porque ele sabe, quando a gente vive a paternidade de Deus, nós temos uma mudança completa. A gente não é mais o mesmo. Ele tem problema em termos um real encontro com o Pai. Porque ele sabe, antes da gente ter um encontro com o Pai, a gente é cego. Não consegue enxergar nada ao nosso redor. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro, nossos olhos se abrem. A gente começa a ver tudo. A gente sabe que Deus é Pai. E temos que buscar todo dia, com toda a convicção, a paternidade de Deus. O inimigo, desde o princípio, tenta tirar essa paternidade. Ele vai tentar Eva, e Eva dá o fruto a Adão, e ali o pior para os dois não foi ter saído do jardim, mas sim ter perdido a paternidade. Deus vinha todos os dias falar com eles, e depois que eles comem o fruto, eles ficam com vergonha do Pai. Eles ficam envergonhados. E é isso, o inimigo está a todo momento tentando tirar essa paternidade de nós. Quando os fariseus acusam Jesus, qual é a blasfêmia que eles acusam Jesus? De ter chamado Deus de Pai. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele tenta: se você é filho de Deus, faça isso. Se você é filho de Deus, faça isso. E ser filho não é fazer ou ter, é crer no nome do Pai. É saber que Ele é nosso Pai. Que Ele mudou a gente completamente, Ele salvou a gente, mesmo se a gente merecer. É acreditar nessa paternidade. Nessa paternidade que irá mudar a gente completamente. Irá mudar nossa mente, nossa mentalidade, tudo. Mas e aí, você entendeu que Deus é Pai? Você tem mudado a mentalidade para ser filho de Deus? Você tem mudado? Uma das perguntas mais importantes que devemos fazer na nossa vida é: quem é Deus para nós? Porque a partir daí vai significar muitas atitudes que fazemos. Porque perdoamos 70 vezes 7, porque amamos o próximo, porque amamos Deus acima de todas as coisas. E é isso, temos que entender a paternidade para entender muitas atitudes. Qual é o código de conduta que devemos seguir? E devemos seguir o Evangelho, mas temos que entender essa paternidade. Mas e aí? O que acontece quando entendemos a paternidade de Deus? O que acontece? Em primeiro ponto, o pai transmite sua natureza para o filho. Tanto nos céus como na terra, a genética do pai é passada para o filho. Essa genética é passada pelo DNA, de pai para filho. Até de irmão, o povo fica dizendo que eu pareço com o Mateus, eu fico indignado com isso. Mas as características do pai é passada para o filho. O código genético é passado para o filho. E teve uma coisa interessante que eu li uma vez, há um tempo. Eu não sei se vocês sabem o que é easter egg. Mas easter egg é meio quando em um filme ou um jogo, o criador desse jogo deixa a marca lá dentro. Deixa a marca dele lá dentro, só a marca dele. Eu lembro que eu vi uma reportagem há um tempo atrás, e no nosso código DNA tem uma sequência que é 10, 5, 6, 5. E se for para o hebraico, traduzindo, fica Javé, Deus. E é isso. Deus já deixou a marca dele em nós, no nosso código genético. Temos a marca de Deus. Mas e aí, o que é nos transmitido da natureza de Deus? O que nos tornamos quando somos filhos de Deus? A palavra vai dizer: porque foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E aí, a gente foi regenerado por uma semente incorruptível. Essa semente é Cristo, a gente teve o poder de ser regenerado por uma semente. E a gente tem que se regenerar, temos que mudar, temos que revelar o caráter de Deus. Mas aí, estamos revelando esse caráter de Deus na nossa vida diária, no nosso trabalho,
na nossa escola, faculdade, na nossa vida diária. Representamos esse caráter de Deus em nossas vidas. Representamos a natureza do Pai, por meio que fomos regenerados, podemos nascer de novo. A gente representa. Será que nossas atitudes revelam o Pai? Será? Será que nós temos a identidade de filho? Um dos significados de identidade no dicionário, além de diferenciar de alguém, é a qualidade de ser idêntico. Será que somos idênticos a Deus? Será que estamos revelando esse caráter do Pai? Será que temos essa identidade de filho? Temos que ter essa identidade. Temos que mudar atitudes, realmente nascer de novo, se regenerar. Muitos podem pensar, então não vou pecar mais de jeito nenhum. Ainda existe essa possibilidade de pecar. Mas a palavra vai dizer, se confessarmos, Ele é justo e fiel para nos perdoar. 1 João 3,19 vai ter, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que aquele não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. E é isso. Temos que deixar ser dominado pela natureza de Deus. Nos regenerar. E uma caminhada e um processo de santificação. A partir do momento que nos tornamos filhos, que entendemos a paternidade, que mudamos, nos regeneramos, o pecado não vai ser mais prazeroso. A gente vai pecar e não vai se sentir bem. A gente vai pecar e pedir perdão, Pai. Eu estou me regenerando. Cada dia é uma caminhada. Todo dia vamos em uma caminhada. É isso, uma caminhada até chegarmos no céu. Temos que todo dia se regenerar, se renovar. Rever nossas atitudes e ver se nossas atitudes revelam o Pai. O que Deus mais quer é que imitemos a Ele. O orgulho do pai é quando o filho segue os seus caminhos. O pai tem um orgulho quando vê seu filho lhe copiando. O pai tem orgulho e é isso que Deus quer da gente. Quer que a gente seja sua cópia aqui na terra. Quer que a gente siga seus passos. Nosso alvo é ser cópia de Cristo. E Cristo diz, eu reproduzo aquilo do Pai. E temos que reproduzir o caráter do Pai. Precisamos almejar a perfeição. Como eu disse, caminhar um passo de cada dia. Cada dia o pecado vai se tornando pior para a gente vai se tornando cada vez mal, até o pecado não fazer mais parte da gente. Temos que fazer uma caminhada de perfeição. A gente tem que evoluir cada dia e não estagnar, ficar parado. Temos que rever nossos conceitos, como diz o pastor, todos os dias. Temos que dizer, será que o Pai quer que eu faça isso agora? Será que eu devo fazer isso? Será que o Pai faria isso no meu lugar? E é isso. Temos que ser 100% dominado pela natureza de Deus. Não é apenas um código de conduta, um livro de regra. É ser uma cópia de Deus aqui na terra. É haver uma transformação dentro de nós para fora. Quando o paralítico desce, não é curado primeiramente a enfermidade dele de fora. Primeiro é curado o pecado dele por dentro. Porque é isso. Temos que ser curados primeiro de dentro para fora. Não de fora para dentro. Temos que entender isso. Estamos em uma caminhada, sendo regenerados todos os dias. Nós fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro e temos essa oportunidade. E é isso. Será que nosso caráter, nossas atitudes revelam o Pai no nosso dia a dia? Será? Em segundo ponto, o pai tem uma herança para os filhos. Certamente tem coisas que Deus faz para todos.
mas tem coisas que é só para os filhos. Em Mateus 6, se eu não me engano, vai ter: o sol vem para os bons e ruins, as chuvas vêm para os injustos e os justos. E é isso, muitas coisas Deus faz para todos, mas tem coisas que é só para os filhos. Os filhos têm uma posição privilegiada e temos que entender isso. Temos que entender que temos uma herança. Vou ler agora Mateus 15, 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois veio gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. É incrível essa palavra. A mulher cananeia vem a Jesus e pede que a filha dela seja curada. Eu acho que muitos voltariam por causa da resposta de Jesus. Ele espera, Jesus está me chamando de cachorrinha? Mas não. Jesus fala: não é certo jogar as migalhas dos filhos para os cachorrinhos. E é isso. O pai e a mulher depois responde: eu só quero as migalhas. E então Jesus diz, e vê a grande fé dela e diz que a filha dela está curada. E é isso. Se só com as migalhas Deus liberta cura e poder, imagina com que estavam assentados à mesa, com os filhos que comem ao lado do pai. E é isso. Muitos de nós estamos vivendo na casa do pai como empregados, escravos, como órfãos. Temos que viver como filho, porque Deus tem muita coisa preparada para a gente. Todos sabemos que a maior herança está no céu, mas Deus também tem herança aqui na terra. Não podemos viver como empregados, como servos, temos que entender nossa posição de filho. Temos que entender que como filho temos uma herança. Na parábola do filho pródigo novamente, se a gente for mais para frente, quando volta o filho, o pai faz uma festa, o filho mais velho vai questionar: pai, eu trabalho aqui, você nunca me fez uma festa, nada. E o pai responde: filho, tudo que é meu é seu. E é isso, a gente somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros junto com Cristo. Será que a gente tem noção do poder da nossa herança que o Pai tem pra gente? E é isso, a gente tem que saber que o Pai tem uma herança, temos que entender que somos filhos. O Pai, além dos céus, além da herança do céu, tem muita herança para nos dar aqui. E se entendermos a paternidade dele, entendermos ele, nós iremos viver coisas incríveis. Nós iremos viver tempos incríveis como filho. Como Abel disse, pai é um pai galardoador. Eita! Galardoador. Enfim, vai. E é isso. Temos que entender. E temos que entender que temos uma herança aqui na terra. Temos muita coisa para viver. Filipenses 3, 20 e 21 tem: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se em todas as coisas. E a palavra vai dizer que, pois nossa pátria
está nos céus, de onde também aguardamos. Ele não diz que só iremos aguardar lá, também. Temos coisas para receber aqui na terra. Ele tem muitas coisas para nos dar aqui na terra. Temos que entender isso. E, por fim, para encerrar, temos que entender que o Pai ama seus filhos. O Pai ama. É um amor que excede todo entendimento. Desde o princípio, o Pai vem à Terra para se comunicar com a gente. Conseguimos ver o desejo do Pai em ter relacionamento com o Filho. É um amor que excede todo entendimento. A gente pensa que a gente sabe a grandeza do amor de Deus, que a gente sabe o tamanho do seu amor, mas não sabemos. O amor dele ultrapassa nosso entendimento. É muito maior do que imaginamos. E é isso. Se Deus não poupou o seu próprio filho, tem alguma coisa que ele possa poupar? Não. Não tem mais nada. Ele ama a gente de uma forma gigante. A gente não tem nem como entender. E é isso. Temos que entender nossa posição de filho. Quando entendermos essa posição, que Deus nos ama, que somos filhos, há completamente uma mudança de pensamento. Deixamos de ter um pensamento de abundância, deixamos de ter um pensamento de escassez para ter um pensamento de abundância. Porque entendemos que Deus é nosso Pai e de nada nos faltará. A gente vai poder dormir sem estar preocupado com o que vai ter amanhã para comer, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é nosso Pai, Ele ama. E já recebemos tudo. Já recebemos vida nova, podemos nascer de novo. Então não precisamos mais de nada. Precisamos só agradecer. Já recebemos tudo. Ser filho de Deus é o ápice. Não tem nada acima disso. O nosso reino não está pautado nas coisas da terra, está nos céus. Nós esperamos os céus, ansiamos pelos céus. Billy Graham vai dizer uma coisa incrível que vão perguntar a ele se ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Ele pega e diz, para quê? E vão me rebaixar. Eu sou embaixador do reino de Deus. Não preciso mais de nada. E é isso, gente. A gente precisa ter essa consciência. Que a gente é filho de Deus. Deus escolheu a gente como filho. A gente não é mais órfão. E a partir do momento que temos essa consciência, vamos ter mudança de atitudes e pensamentos. Vamos ser filhos. Porque Cristo morreu por nós. Graças ao sangue do Cordeiro, podemos ser chamados de filhos. E é isso que eu quero que todos saiam daqui com o pensamento de ser filho. Somos todos filhos. Vamos orar para encerrar, amém. Pai, te agradecemos por essa noite, mais esse dia na tua presença, Pai. Pois sabemos que fizeste presente aqui, Pai. Queremos te agradecer por tudo que fizeste em nossa vida, Pai. Que mesmo sem a gente merecer, sem a gente merecer nada, você nos escolheu chamar a gente de filho, Pai. E como é grande esse peso que carregamos, Pai. Peço, Pai, que a palavra penetre o coração de cada um. E que saiam aqui renovados, com a mente renovada e com o pensamento de filho. Sabendo que de nada irá faltar, pois somos filhos e você cuida dos seus filhos, Pai. E é isso. Nós assim te oramos, Pai. Grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu tinha falado com ele, eu disse, prepara a reflexão para trazer domingo lá no culto. E perguntou umas 10 vezes, e aí, pastor, vai rolar mesmo? Vai, pode ficar tranquilo que vai se preparar aí. Mas Vitor é um dos meninos aqui do Galpão, que eu aposto demais nesse menino.
Creio que ele vai ser um grande, já é um expositor da palavra de Deus, mas ainda irá pregar com muito mais ousadia e muitas vidas serão alcançadas através da vida de Vitor. Amém? Eu quero ainda compartilhar com vocês ainda, nessa noite você vai receber em dose dupla. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, e eu quero compartilhar com vocês o versículo 1, e diz o seguinte: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Aconteceu que, estando ele ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Repita comigo: não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero falar nessa noite sobre porque o sofrimento nos atinge. E eu não, mediante Vitor, nessa noite, estar trazendo essa reflexão, essa palavra, eu pensei em não trazê-la, mas no decorrer das ministrações que o próprio Jefferson trouxe aqui hoje, me senti na necessidade de poder falar também um pouco acerca disso. Quando nós lemos esse texto, um texto que nos relata acerca do nascimento de Jesus, e esse texto me veio à mente porque no decorrer dessa semana, eu tive uma conversa com uma pessoa, uma jovem, uma criança. E essa jovem, ela conversando comigo, ela começou a me relatar alguns problemas de sua vida. E eu fiz a seguinte interrogação: minha filha, por que essas crises? Por que você está tendo esses comportamentos? E ela começou a me relatar um pouquinho da história dela. E ela começou a falar acerca dos sofrimentos, acerca das dificuldades a qual ela enfrenta. E eu pude perceber que, mediante essa conversa com aquela jovem, nós somos levados a fazer algumas perguntas a Deus. Nós somos levados a questionar Deus: por que nós sofremos tanto? Por que o sofrimento nos atinge? Por que pessoas boas sofrem? Quem nunca fez essa interrogação? Quem nunca fez essa pergunta? Quem nunca olhou para o mapa global e não questionou-se por que na África crianças passam fome? A grande realidade é que perguntas como essa são e vêm constantemente na nossa mente. Só que quando eu leio esse texto ele me traz algumas respostas. Porque esse texto que eu li para vocês é o texto que relata o nascimento, não do filho de qualquer pessoa, mas o filho do próprio Deus. Melhor dizendo, o próprio Deus encarnado. Que o texto bíblico vai dizer que ele deixou o seu trono de glória e assumiu uma forma humana. Mas eu acredito que Deus é aquele que cuida. Eu acredito que Deus é aquele que prepara ambientes, que Deus prepara festa, hotéis, para os seus filhos assim, de certa forma, desfrutarem. Quem nunca ouviu algum relato, algum testemunho de alguém que foi se casar e a pessoa não tinha nada e de repente Deus começou a prover tudo para que ela se casasse? Comigo foi assim. E quando eu leio esse texto, eu começo a perguntar o seguinte: por que Deus, sendo todo-poderoso, porque Ele não preparou um simples quarto de hospedaria para que Maria, sua serva, pudesse ter o seu filho Jesus? Afinal de contas, não era um qualquer. Era Maria, que era a serva, bendita entre as mulheres, e aquele que estava no ventre dela era o Salvador do universo, do mundo. Porque Deus não preparou, porque não foi reservado um quartinho, porque todas as hospedarias estavam completas, repletas. Ela dá à luz em uma manjedoura.
ela dar à luz uma estribaria. Não era um lugar higiênico. Não era um lugar que nenhuma mulher deseja ter um filho. Era um lugar onde os animais defecavam, se alimentavam e ali dormiam. Então não era um lugar apropriado para se ter um filho, muito menos o filho da Virgem Maria, da bendita entre as mulheres, aquela que carregava o primogênito, o Filho de Deus. Mas a pergunta que eu li quando eu fiz a leitura desse texto foi: porque Deus não organizou, porque Deus não fez com que algum hóspede naquela noite se atrasasse, desistisse, não chegasse na hospedaria, para que ali Maria pudesse ter e dar à luz o seu filho de uma forma digna, de uma forma pelo menos que tivesse um certo amparo para que realmente ela não sofresse tanto mediante aquele parto. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? A conclusão que me vem à mente quando eu faço essa pergunta, esse texto. Alguns teólogos vão dizer que o nascimento de Jesus, ele deu-se mediante uma situação de solidão, de obscuridade, de pobreza, de rejeição e de humilhação. Maria tem seu filho mediante essa situação: solidão, obscuridade, pobreza, rejeição e humilhação. Mas, por que infelizmente? Porque, infelizmente, o Filho de Deus não nasceu na melhor hospedaria. Porque Deus, sendo todo-poderoso na realidade, Ele não preparou o melhor quarto, já que com muitos de nós que estamos aqui já aconteceu isso. E a solução, a explicação, a resposta que me vem à mente é que, infelizmente, o sofrimento ele é iminente a todos os seres humanos, sem exceção. Eu vou repetir novamente. O sofrimento, ele é eminente a todos os seres humanos, sem exceção. Sem exceção. O próprio Filho de Deus, ele vem a este mundo. E ele vem a esse mundo, infelizmente, já tendo uma entrada num ambiente não tão favorável. Já se deparando com um nascimento não tão legal. Já desfrutando das aflições, das dores que esse mundo, infelizmente, traz consigo. Então, não se espante. Eu costumo dizer que quem é rico diz o seguinte: eu poderia ter nascido em outro local, em outro país. O pobre diz: eu poderia ter nascido rico. Sempre nós, seres humanos, procuramos uma solução, uma alternativa para tentarmos explicar. Se eu, tendo dinheiro, tivesse nascido nos Estados Unidos, a minha vida seria muito melhor. Aí o pobre que não tem dinheiro diz: se eu tivesse nascido dentro de uma família rica, a minha situação seria muito melhor. Mas não é verdade isso. Não é verdade, porque infelizmente o problema do sofrimento, o problema do sofrimento da raça humana não é eminente da classe social, ou do país que você nasceu, da sua nacionalidade, ou da nossa nacionalidade. O problema da raça humana é outro. O problema da raça humana está repleto, está descrito em Gênesis capítulo 3. Eu queria que adiantasse, por gentileza, os slides. Vai, adianta aí, por favor. Pode adiantar? Adianta. Até chegar em Gênesis capítulo... Isso. O problema da raça humana está nesse texto aí. Quando o pecado entrou no mundo, o jardim era o paraíso. No jardim do Éden, ninguém tinha dor. No jardim do Éden, ninguém sofria. No jardim do Éden, ninguém chorava. A mãe não perdia o seu filho. Ninguém sentia dor, simplesmente desfrutava-se da plena perfeição criada por Deus. Assim era o Éden. O homem criava tudo, mandava em tudo, dava nome aos animais. Quando Deus percebe que ele está só, cria uma auxiliadora, alguém para estar com ele, uma pessoa para compartilhar, para comungar, para se socializar com ele. Eles coabitam, eles reproduzem, têm filhos. Tudo era as mil maravilhas, até o momento que, infelizmente, o pecado adentrou o mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, infelizmente, toda a paz foi afetada. Infelizmente, Deus ele olha para a serpente e Deus vai dizer: olha, por conta de você ter seduzido a mulher, você será a maldição de todos os animais.
Deus olha para a mulher e diz: olha, eu irei aumentar as tuas dores de parto sobre sofrimento. Mediante sofrimento você vai dar à luz. Aí Deus olha para o homem, agora o homem responsável, e Deus diz a ele, que Adão disse, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa, em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Então, escute o que eu vou lhe dizer. A sociologia, a filosofia, a psicologia não consegue identificar ou diagnosticar a razão do sofrimento humano. Somente a teologia, somente a Bíblia vai ter essa resposta. O problema do sofrimento humano é por conta do pecado que entrou no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, e se você estudar um pouquinho acerca do pecado, você vai entender o quanto isso é grave. O pecado foi tão grave, mas tão grave, mas tão grave, que a Bíblia diz que as plantas não produziam espinhos. A partir do momento que Adão peca, as plantas, a vegetação começa a produzir espinhos e abrolhos. Os animais, eles comiam junto. A Bíblia diz que o leão alimentava-se junto com o cordeiro. Mas depois que o pecado entrou no mundo, a natureza animalesca, ela agora começa a ficar feroz e brutal, ao ponto de devorar o cordeiro que estava ao seu lado. O homem em si foi danificado com isso. O texto diz que o homem agora tornou-se conhecedor do bem e do mal. O homem que não fazia mal a ninguém, agora o seu próprio irmão sente ódio do outro, ao ponto de matar. A terra foi amaldiçoada por conta do pecado. Então por que é que Jesus ele nasce, voltando para o texto? Por que é que infelizmente Jesus ele nasce, e quando ele nasce em meio ao sofrimento, ele nasce num lugar não apropriado, porque infelizmente ele entrou nessa terra e foi danificada pelo pecado. Então não se espante se você sofre, todos nós sofremos. Algumas pessoas acham que a solução do problema, do sofrimento, é se tiver muito dinheiro. Eu estava essa semana conversando com alguém, um cara muito próspero financeiramente, que em carros na garagem dele ele tem mais de 1 milhão. E a gente caminhando juntos, conversando, e ele começou a me falar acerca do sofrimento, da particularidade da vida dele. E ele começou a dizer: Paulinho, os meus inimigos hoje são os meus filhos dentro de casa. Há uma briga infeliz dentro da minha casa. Eu estou separado da minha esposa por conta da minha filha, que constantemente cria infernos dentro da minha casa. E aquele homem que é montado na grana, me contando todo o sofrimento. Quem está de fora poderia dizer: cara, eu queria ter o dinheiro que esse cara tem. Porque muitas vezes nós olhamos para a vida e achamos que o dinheiro vai resolver o nosso sofrimento, e não vai. Aí o rico, ele pensa: se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, na Europa, a minha educação seria diferente, os meus filhos seriam diferentes. Não seria. Porque toda a terra, infelizmente, ela foi acometida por essa desgraça chamada pecado. Por isso é que Paulo, escrevendo em Romanos, ele vai dizer que por meio de um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram sem exceção. Então nossos problemas não é por questões de classe social. Os nossos sofrimentos não é porque nós nascemos numa família rica ou pobre, nesse exato momento estão tendo sofrimento, dores, e alguns estão clamando a Deus por solução. A grande verdade é que Jesus ele veio ao mundo para mostrar que eu e você não somos diferentes dele. Jesus ele nasceu em uma manjedoura. Ele vem ao mundo e ele nasce dentro de uma manjedoura, de um local não agradável. E a sua partida é numa cruz miserável. Essa é a vida de Jesus. Nasce dentro de uma manjedoura e morre cravado, pendurado em uma cruz. Vou dar um exemplo. Se você não leu a história de José, eu lhe aconselho a ler. José foi um dos jovens mais belos, obediente a Deus. A Bíblia diz que logo enquanto cedo, Deus falou com José, revelando os seus projetos de vida para ele.
Ele teve sonhos e ele contou seus sonhos para seus irmãos. Ele compartilhou com seus irmãos todo o seu projeto. Porém, a Bíblia diz que os irmãos de José começaram a sentir raiva dele. Começaram agora a sentir ódio dele ao ponto de venderem ele. Venderam José com 12 anos de idade. Jogaram José dentro de uma cova. Depois resolveram tirá-lo da cova e agora vendê-lo como escravo. Ele é levado como escravo para uma terra distante. Ele é levado como escravo para o Egito. Lá, enquanto escravo, sendo um homem obediente, um rapaz obediente, ele acha graça diante de um grande senhor, por nome de Potifar, e ele começa a servir aquele senhor, e ele vai para a casa daquele senhor, e ele começa a viver um período melhor agora. Afinal de contas, não estava dentro de um local desfavorável, estava na casa de um líder do Egito. Só que estando dentro da casa do líder do Egito, a Bíblia diz que a sua mulher começa agora a sentir atração por ele. E ele resiste sexualmente àquela mulher, e aquela mulher levanta uma calúnia contra ele, e José novamente é lançado dentro de uma prisão. Resumindo, dos seus 12 anos aos seus 39 anos de idade, a vida de José foi uma desgraça. Sofrimento após sofrimento. Quando as coisas pareciam que estavam melhorando, vinha alguém, apontava e inventava uma mentira, e tudo voltava a estaca zero novamente. Mas sabe o que eu acho extraordinário na história de Jesus? E sabe o que eu acho extraordinário na história de José? É que mesmo mediante todos esses sofrimentos que eu estou relatando, eles não desistiram de viver o propósito qual Deus tinha falado para eles. Enquanto criança, Deus falou para José, Deus mostrou para José que ele se tornaria uma liderança, que ele iria liderar algo. E você vai ver a biografia de José, você não vai encontrar. Você não vai encontrar José amaldiçoando a Deus. Você não vai encontrar José se questionando. Ah, Deus, por que o Senhor me fez existir? Por que o Senhor me gerou a vida? Você não vai encontrar José questionando a razão da sua existência. Porque ele sabia que na vida a qual nós vivemos, infelizmente, nós estamos sujeitos a passarmos por aflições e por rejeições. Você vai pegar a biografia de Jesus, que nasceu dentro de uma manjedoura, e começa a passar todo um processo de dificuldade, é morto, mas em momento algum ele vai questionar essa razão de todo o sofrimento. Nós precisamos entender, e é isso que eu quero aqui dizer para vocês: a tua vida não é diferente da de José, a tua história não é diferente da do próprio Jesus. Ele sofreu, mas ele deixou uma palavra para nós. Ele disse: olha, meus filhos, no mundo vocês vão ter aflições, mas suportem tudo com bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. Então, pastor, por que eu sofro? Porque infelizmente você é humano. Pastor, porque vem tanto sofrimento? Porque minha mãe me abandonou? Porque meu pai não liga para mim? Porque infelizmente eu não tenho sucesso no que eu faço? Porque a vida a qual nós vivemos, o planeta no qual nós estamos, ele foi danificado pelo pecado. E infelizmente sofrimento faz parte da nossa existência. Por isso é que no Gênesis ele olhou para Adão e disse: olha, a terra foi amaldiçoada por conta de você. Mas Jesus, ele nos prometeu algo melhor. Se a proposta de ser cristão fosse apenas viver uma felicidade que não existe nessa vida, eu não seria crente. Se Jesus tivesse dito: olha, meu filho, seja crente, porque nessa vida agora, nessa terra, você vai viver momentos felizes, eu não seria um cristão. Eu não vivo na expectativa de desfrutar de algo dessa terra. Eu vivo porque eu li nas Escrituras que Deus preparou um novo céu, uma nova terra. Do texto de Apocalipse, capítulo 21, preste atenção no que eu vou dizer. Vai dizer o seguinte, que lá com Cristo, lá não vai existir mais dor. Lá não vai existir choro. Lá não vai existir a luz, porque Deus será a nossa própria luz. O sofrimento não irá nos atingir. É essa perspectiva, é essa esperança de viver de fato uma vida eterna com Cristo que me faz entender que eu passo os sofrimentos, as dores deste mundo, mas crendo que haverá um momento que nós iremos viver eternamente com Ele. Por isso Jesus vai dizer em Mateus capítulo número 16, verso 24. Ele vai dizer: não vale a pena. Entenda o que eu vou te dizer com todas as letras aqui. Não vale a pena o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe o máximo que nós podemos viver aqui? 70 anos? 80 anos? Talvez, se você for um cara muito focado, viva 90 anos. O que é 90 anos diante de uma eternidade sem Deus? O que me faz entender é que, cara, eu posso sofrer 90 anos aqui, 70 anos, não sei. Mas na perspectiva, na esperança de viver uma vida eterna com Deus. Por isso é que ele vai dizer em Mateus capítulo 5, verso 2. Que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Haverá um dia que Deus irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Então, entenda. Talvez você passe por situações. Você já leu a biografia dos discípulos? Tiago, homem de Deus, fiel, foi cerrado ao meio. Pedro, discípulo de Jesus, autêntico, verdadeiro, foi morto, pregado numa cruz de cabeça para baixo. Estevão, homem de Deus, fiel a Deus, foi preso, foi morto a pedradas, apedrejado. João foi levado à ilha de Patmos e foi colocado dentro de um grande cesto de óleo fervente, foi colocado dentro ali para morrer. Mas eu tenho tanto sofrimento. Entenda, existem igrejas por aí dizendo o seguinte: venha para cá e seus problemas vão acabar. É mentira. Essa não é a proposta do Evangelho. É bem verdade que com Cristo Ele nos dá uma força para nós vencermos as dificuldades que enfrentamos. Com Cristo eu não estou só. Quando a dor vem, quando o sofrimento vem, eu sei que tem um Deus ao meu lado, que está braço a braço, com a mão estendida, dizendo: meu filho, eu estou contigo, levante-se, caminhe, vamos vencer. Eu sei. Jesus entrou no barco dentro com os discípulos, e Jesus começou a cochilar dentro do barco, e o texto diz que as ondas vieram, deram naquele barco, a água entrava no barco, e os discípulos ficaram em pânico, ficaram gritando: Senhor, Senhor, nos socorre. Sabe o que eu entendo com aquele texto? Que o fato de Jesus estar no barco não quer dizer que nós estamos imunes de passarmos por adversidades. Mesmo Jesus no barco conosco, as ondas vão se levantar. E muitas vezes a água vai entrar dentro do barco. E algumas situações parece que vai virar, mas não vai. Jesus vai estar lá dizendo: meu filho, estou contigo. Mantenha o foco. Olha para cima. Ser forte e corajoso. Eu venci, você também vai vencer. Então essa noite Deus te traz aqui nesse lugar para te dizer isso. Você é humano, meu filho. Felicidade plena só quando chegar no céu. E é isso que me motiva a andar firme diante de Deus. É entendermos que na vida a qual vivemos, iremos chorar, porque pessoas vão nos trair. Iremos chorar, porque irmãos vão nos vender. Iremos chorar, porque seremos caluniados, porque serão levantados falsos testemunhos contra nós. Muitos serão as aflições dos justos, mas vale a pena permanecer firme em Jesus. Então, se você chegou aqui nessa noite questionando: Deus, por que tanto sofrimento? O Pai te diz: é porque, infelizmente, meu filho, na terra a qual você vive, ela foi amaldiçoada pelo pecado. Mas Ele manda te dizer: mas haverá um dia o qual eu irei te levar para habitar eternamente comigo, numa terra que lá não haverá nenhuma dor, nenhum sofrimento. Lá sim nós iremos desfrutar de uma vida eterna. A Bíblia diz que nós não iremos precisar de luz, porque Deus será a nossa própria luz. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com vocês. Por sua cabeça, eu quero orar com você. Ei. A caminhada com Cristo, às vezes, nos faz perdermos coisas. Mas não tem prazer maior. Não existe prazer melhor
do que nós sabermos que mesmo em meio aos sofrimentos, nós não estamos só. Não tem coisa melhor do que você, de fato, mesmo em meio às adversidades dessa vida, você entender que tem um Deus que está ao teu lado, dizendo: meu filho, eu não estou só, eu não te deixo só. Quem nunca leu aquele poema Pegados na Areia? Que o camarada começa a questionar: Senhor, por que o Senhor me deixou? Eu não estou vendo mais 2 pares de pegadas, apenas um. Por que o Senhor me deixou nos momentos mais difíceis da minha vida, da minha história? E Deus fala ao coração dele dizendo: meu filho, você só está vendo um par de pegadas porque nos momentos difíceis da vida eu te coloquei no braço para você poder suportar todas as adversidades dessa vida. Então Deus, Ele é aquele que não nos deixa um segundo que se quer. E quando de fato a coisa aperta, Ele nos coloca no braço para a gente passar pelos desertos, pelas dificuldades desta vida. Então eu quero orar com você nesse momento. Eu queria que nesse momento você agradecesse a Deus. Você pode fazer isso comigo? Que nessa noite nós vamos fazer o mesmo que fez o salmista, que fez o profeta Abacuque. Ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, do campo seja arrebatado os animais, toda a minha vida eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, toda a minha vida eu exultarei. Que você nessa noite possa fazer uma declaração a Deus, ao seu Pai, como foi pregado por Vitor aqui nessa noite. Que você possa dizer: meu Pai, eu irei te servir na alegria ou na dor, independentemente dos bens que o Senhor venha me cercar, eu estarei crendo que Tu és a minha salvação, que Tu és aquele que no momento dessa partida, eu irei partir para uma terra que vai habitar, e irei habitar contigo, que eu irei desfrutar de um gozo eterno contigo. Aleluias. Curva a sua cabeça. Começa a declarar ao Senhor. Eu queria que você dissesse: Deus, eu não te sirvo porque o Senhor me traz ou me cerca de bens. Eu queria que você dissesse: Deus, eu te sirvo porque eu te amo. Pode me tirar tudo, pode me tirar as roupas, a comida, os bens, mas eu te servirei. Que nós venhamos dizer como disse Jó: nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o Senhor. Que Deus levante nesta noite homens e mulheres que não busque Deus pelas suas mãos, mas que busque Deus por aquilo que de fato Ele já fez por nós. Marabia soribi conviachada ramanais. Reclamanarabia sou raman conviachada ramanais. Breia ramanarabia soribi conviachada ramanais. Reclamanarabia vai sou. Breia ramanarabia sou. Reclamanarabia soribi conviachada ramanais. Agradeça a Deus. Antes de começar a minha obra em tua vida, lá no ventre da tua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Eu não perdi o controle. A tua história já está
você está aqui nessa noite e talvez está passando por situações muito difíceis. A Bíblia diz o seguinte: se está alguém triste, alegre, nós devemos nos alegrar juntos. Alguém triste, orem. Então você que está aqui nessa noite e as lutas do dia a dia têm sufocado você, eu quero convidar você aqui na frente, eu quero orar com você. Eu sei que não há uma pessoa, nem duas, nem três, eu sei que há muitas pessoas. Não tenha vergonha, é o momento de, como igreja, nós clamarmos juntos aqui nessa noite. Vem para cá, eu quero fazer um círculo aqui na frente. Eu quero clamar junto com você. Você é melhor do que ninguém, sabe onde o teu sapato está apertando. Vem para cá, eu quero orar por você. Eu quero interceder por você. Vem para cá. Se você precisa de orar nessa noite, eu estou te convidando. Vem aqui para frente e eu quero orar por tua vida. Eu quero interceder por tua vida. Eu quero junto, isso. Eu sei que há mais pessoas nessa noite. Vem para cá. Eu quero fazer um círculo aqui na frente. Fazer um círculo aqui nesse momento. Tira a câmera aqui. Tira a câmera. Tirou já? Bom, vamos fazer um círculo aqui. Fecha as cadeiras um pouquinho aí. Faz um círculo aqui. Dá a mão aqui. Faz um círculo. Se você está aqui nesse lugar e precisa, vem para cá. Para cá, Zara. Com sua cabeça. Narabia sore be kovia shadaramanais. Rekamanarabaya labia sore kamanarabia sore cantoroba baia sore. Ah, Espírito de Deus, nós estamos nessa noite aqui reunidos nesse lugar. Senhor, nós não iremos te deixar. Mas nós estamos nessa noite aqui dizendo: Pai, nos fortalece. Espírito de Deus, nos fortalece diante das adversidades que enfrentamos, diante das dores que vêm sobre nós. Nós estamos como igreja nesta noite dizendo: Pai, sozinho eu não consigo. Nós te clamamos nesta noite, Espírito de Deus. Rekamanarabia sore bikovia shadaramanai. Mereu mamaya so na rekamanarabia. Ah, Deus.
Nós te clamamos como filhos nesta noite. Nós te clamamos porque sabemos que temos um Pai. Nós te pedimos, Espírito de Deus, nos fortaleça, nos ajuda diante das grandes adversidades que enfrentamos, diante do sofrimento que nos atinge. Oh, Senhor, a verdade é que por nós mesmos nós não iremos conseguir. Então nessa noite nós te clamamos como filhos diante da tua presença. Nos fortalece com a tua graça. Oh, Senhor, se o Senhor não for conosco, infelizmente não iremos resistir. Aqui estão meus irmãos esta noite. Tu és aquele que sabe aonde eles precisam de ajuda. Tu és aquele Deus que sabe qual é a dor que cada um está sentindo. E eu clamo nessa noite junto com os teus filhos neste local. Pai, em nome de Jesus, visita teus filhos nesse local. Ah, Deus, em nome de Jesus, traz o bálsamo sobre cada um nesta noite. Traz o renovo sobre cada um nesta noite. Senhor, não é pela nossa força, não é pela nossa força, mas nós te clamamos nesta noite. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós te invocamos nesta noite. Nos ajuda, Espírito de Deus, nos socorre, Espírito de Deus. Só parece que está perdido. Eu não perdi o controle. Não perdi. Sabe por que você vai vencer? Sabe por que você vai suportar essas lutas? Porque quem está com você é muito mais forte. Aquele que habita em você é o próprio Deus. E é Ele quem fortalece cada um de vocês nesta noite. Ó, é inevitável que venham as lutas. É inevitável que venham as lutas. Mas sozinho nós não estamos. O próprio Jesus disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias. Todos os dias. Seja renovado nessa noite pela presença do Espírito. Que o Espírito de Deus te fortaleça, te fortaleça, te fortaleça. Seja fortalecido pelo Espírito do alto nesta noite. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é
profetizo sobre vocês força do alto. Eu profetizo renovo pelo Espírito de Deus. Não é pela força de vocês, mas é pelo Espírito de Deus sobre cada um. Deus renova a força de vocês nesta noite. No mundo tereis aflições, mas eu venci. Vocês também vão vencer, diz o Senhor nessa noite para seus filhos desse lugar. Aplauda Jesus bem forte, porque você é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Volta para o teu lugar aplaudindo Jesus bem forte. Aleluia.